José, o filho amado, o irmão odiado. Isso, olha lá, tema. Estamos na parte 3. Então, se você perdeu a primeira e a segunda, eu recomendo que você... Recomendamos ou não recomendamos, igreja? Para quem perdeu a 1 e a 2. Então, vá lá no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP, e ouça ainda hoje. Eita, quem falou isso? Está atrasado, está dizendo o Aguinaldo aqui. Amém. Você que perdeu a 1 e a 2 está atrasado. Disse o Aguinaldo. Então, você está atrasado. E nós vamos hoje entrar na parte 3. Fala comigo. José, o filho amado, o irmão odiado. Estamos entendendo o que foi a vida de José. Já saímos do primeiro capítulo, da segunda cena. A primeira, a segunda, estudamos alguns momentos. E hoje nós vamos adentrar ainda mais profundo nessa história. Eu quero começar com Gênesis 3, ou melhor, 37, verso 3, que diz: Ora, Israel amava mais a José, esse é o pai, que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A coisa ficou feia na vida de José. Ele ganhou um casaco, os irmãos odiavam ele, o pai amava ele mais que os outros irmãos, isso era explícito, nós já entendemos o que isso significa na nossa vida. E o verso 5, para fechar, diz: Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso, eles amaram, odiaram, chamaram ele para tomar chá. Não, o odiaram ainda mais. Que essa palavra possa edificar o seu coração. Curve sua cabeça, nós vamos falar com Jesus. Pai, te damos honras, glórias, louvor. Obrigado por esse momento abençoado. Obrigado porque estamos aqui bem, Jesus. Obrigado porque temos saúde, porque temos vigor, porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. A palavra diz que esta é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Jesus, pelo momento de louvor, de adoração. Obrigado pelo momento de sementeira. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Nós te louvamos, aquietamos agora o nosso coração. A minha oração, Deus, como sempre, usa a minha vida. Usa, Pai, os meus lábios. Usa o meu dom. Usa o que o Senhor colocou em mim, Pai, que eu seja um instrumento. Mas eu oro, a glória é tua, Jesus. Que a glória seja tua, que a honra seja tua. Eu me coloco aqui inteiramente nas tuas mãos para pregar a tua palavra, para apacentar as tuas ovelhas, Jesus. Nós oramos crendo que é uma grande obra que o Senhor está cumprindo hoje em nossas vidas. Em nome e para a glória de Deus. E todos digam amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para esquentar aí? Meus irmãos amados, povo escolhido, aqueles que são amados por Deus, talvez odiados por alguns, mas aqueles que são um povo exclusivamente do Senhor. É você? Diga amém. Olha só, há 2 domingos iniciamos essa série, por uma direção de Deus, uma série poderosa sobre a vida de José. E Deus tem nos ensinado inúmeras lições. Você tem aprendido lições? Eu queria dar uma recomendação, um parênteses aqui, pastoral para você. Tenha o hábito de anotar aquilo que Deus está falando com você. Às vezes a gente está aqui sentado ouvindo. Sabe, bispo, eu não tenho um caderno. Então abre o teu celular e anota no bloco de notas. Em vez de você ficar rodando o feed na hora da mensagem, anota. Sabe, fica ali, aqui ó, Deus está falando isso. Por quê? Porque, você sabe, os especialistas vão dizer, a neurociência, que você vai absorver, talvez, no máximo, ali 40% daquilo que você ouve como conteúdo. Então, anota para depois em casa você poder ouvir, rever, enfim, meditar na palavra de Deus. Então, feche esse parênteses, fica aqui a minha recomendação. Isso ajuda também você a ficar acordado, amém? Isso é bom, então é uma estratégia do seu pastor. Enfim, então nós temos aprendido inúmeras lições através daquilo que José viveu. Se eu perguntasse aqui, quantos têm aprendido grandes lições nesses últimos 3 cultos, das 2 partes da série? Eu creio que nós todos, eu tenho. Então hoje nós entramos na terceira mensagem, onde José ele vai ser lançado no cárcere. Mas antes disso, eu quero fazer como a gente tem brincado aqui, né? No último capítulo, no último episódio, o que nós estudamos? Logicamente que eu não vou entrar nos versículos, mas só os highlights aqui daqueles pontos que nós estudamos e aprendemos no domingo passado. Nós entendemos que mesmo José sendo levado ao Egito, ele não perde a sua essência. Lembram-se disso? Ele não, corrompe o seu coração. O coração dele era puro. E continua sendo puro mesmo no Egito. O Egito não domina o coração de José. Aqui temos a primeira lição. José foi para o Egito, mas o Egito não entrou em seu coração. Então José está no Egito, mas ele continua adorando o Deus de Israel. José está no Egito, ele não começa a se curvar às ideologias do Egito, do mundo. Não, ele continua adorando. Ou seja, é possível, fala comigo, é possível estar no mundo e não se moldar ao jeito do mundo. Isso fica muito claro com a vida de José. Outro ponto que nós estudamos é que mesmo sendo escravo, José prosperou.
Nós não costumamos ver escravos prosperando, mas José era um eleito, era um filho de Deus, e José cresceu, José avançou, José ele se esforçou em toda a sua trajetória, ele fez o seu melhor, e aí a gente entende que aqui as desculpas acabam, porque José não ficava colocando desculpa nas condições. Olha, eu fui preso, eu fui lançado no poço, eu fui vendido, eu sou escravo. José não olhou a condição externa, mesmo escravo José prosperou, mesmo nas condições mais adversas, José prosperou e as coisas deram certo, porque Deus era com José. Lembra dessa expressão? Nós vamos ler ainda na Bíblia quantas vezes essa expressão aparece na história de José. Terceiro ponto que nós estudamos, Potifar, no domingo passado, viu que o Senhor era com José. Então diz a palavra, viu Potifar que o Senhor era com José. Então aprenda que, ou nós aprendemos com José, que nós não precisamos ficar muitas vezes falando, nós não precisamos ficar, chamando a atenção das pessoas. Deus é conosco, e as pessoas percebem que Deus é com você. Logicamente, se você tem um caráter como o de José, logicamente, se você tem uma postura como a de José. Então, coisa boa, fala para mim, coisa boa é andar com gente que está perto de Deus, não é verdade? Olha quem está ao seu lado, diga, coisa boa é estar sentado ao seu lado neste culto. É bom, é bom. Glória a Deus. É bom estarmos juntos em família, em congregação. Então, esse é o ponto 3 que nós estudamos, né? O ponto 4, a casa, ou melhor, a sua casa é abençoada por sua causa. Está bom aqui, né? Estamos juntos, bem didático. Ou seja, a casa de Faraó foi abençoada por causa de José. Não foi porque Faraó estava lá, ou perdão, a casa de Potifar, ela foi abençoada por conta de José. Não é porque Potifar estava lá, até porque era um egípcio, era um ímpio, mas porque José pôs os pés lá. Então, nós entendemos que é bom estarmos ao lado das pessoas que são bênção. É como nós falamos agora, coisa boa é andar com gente que está perto de Deus. Então, bispo, como é que eu falei domingo passado? O meu primo não serve a Deus, mas você serve. A minha esposa não serve a Deus, mas você serve. Meu marido não serve, mas você serve. E nós entendemos que Paulo disse que até o esposo incrédulo, até o marido incrédulo é edificado pelo convívio de uma mulher crente, de uma mulher santa, e vice-versa. Então, entenda que você leva, sim, edificação para a sua casa. No momento do louvor, eu declarei aqui sobre a sua vida, 1000 gerações abençoadas por sua causa. Como é possível isso? Nós vemos aqui, pessoas sendo abençoadas por conta da vida de José. O quinto ponto que nós estudamos, a conversa do diabo é doce, mas o resultado é amargo. Então nem tudo que parece bom para a sua carne vai alimentar o seu espírito. Na verdade, o que é bom para a carne não é bom para o espírito. A proposta para a carne de José poderia ser boa, de se deitar com a mulher de Potifar, mas para o espírito era destruição, e José andava no espírito. Então nós entendemos que as propostas de Satanás, elas vêm com uma embalagem que chama atenção, muitas vezes algo doce, algo que parece que vai ser bom, mas Salomão falou, no final, acabo dá em caminhos de morte. José sabia que aquele caminho iria destruir a sua vida, o seu propósito com Deus. E aí a gente estuda o sexto ponto, que caráter não se revela na frente. Esse aqui talvez foi um dos ápices do culto passado. O caráter se revela por trás. Ou seja, você não revela para as pessoas, as pessoas não se revelam, melhor, vamos mudar. As pessoas não se revelam na sua frente, é quando você não está vendo. O caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. O caráter se revela na ausência, sim ou sim, igreja? Na ausência das pessoas. Então, é quando ninguém está te vendo que você vai revelar que você é fiel a Deus. É quando ninguém está te olhando que você revela que você é fiel a Deus. É quando ninguém está vendo que você revela se você é amigo ou você é inimigo. Porque na frente as pessoas sorriem, as pessoas dão tapinha nas costas, mas é por trás. E aí a gente entra naquilo que o pensador disse: não me conte o que as pessoas falaram a meu respeito, apenas diga-me por que elas estavam tão confortáveis em dizer isso à sua frente. Essa frase tem que estar gravada no seu coração, porque quando João fala de Pedro, eu entendo mais sobre João do que Pedro. Quando alguém fala de outra pessoa, para ficar mais claro, eu entendo mais do que eu sei mais sobre essa pessoa que está vindo, entre aspas, falar do outro, do que de fato a respeito do outro. Então fala comigo, caráter se revela por trás e não pela frente. O sétimo ponto que nós estudamos é que quem perde o temor, perde o limite. E aí a Bíblia diz que um abismo vai chamar outro abismo. O temor de Deus, ele tem que falar mais alto que os seus desejos da carne. Porque uma pessoa, quando perde o temor, aí é ladeira abaixo. Então, o temor, não podemos perder a reverência, a santidade pelo nosso Deus. O oitavo ponto, que o diabo, ele vai insistir com a proposta, mas continue firme. Então, se o diabo se aproximar, ou melhor, ele vai se aproximar quando você está sozinho. É muito claro quando ele se aproxima com Jesus no deserto, vai tentar Jesus e vai dar propostas, 3 propostas para Jesus, e Jesus repreende dizendo, está escrito. Então, nós não podemos estar num lugar, ou se estivermos num lugar de vulnerabilidade, precisamos entender que é nesse lugar que o diabo vai muitas vezes aparecer. É quando você fala, eu não vou na igreja hoje porque está frio, porque está chovendo.
Ah, eu vou ficar aqui em casa. É nesse lugar de vulnerabilidade. Um culto, 2 não tem problema, 3 não tem problema. Depois de um mês a pessoa já apostatou da fé. Depois de um mês ela já começou a pôr, o inimigo já pôs caraminhola. Não é tudo isso mesmo, a graça, não sei o quê. É tudo. Por quê? Porque esteve sozinho, e é onde está sozinho que o diabo se aproxima. O 9º ponto que nós estudamos é que toda história tem 2 versões, mas somente uma é verdadeira. Deus nunca vai apoiar a versão da mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Então a versão verdadeira é aquela que Deus apoia. No caso de José, nós sabíamos que ele estava contando a verdade. Não era a mulher de Potifar dizendo, ele me estuprou, ele tentou me estuprar, ele tentou... Não. Essa era a versão dela, mas a verdade, ou a verdadeira versão, era aquela que Deus apoiava, por isso que José prosperava na sua vida. Então, diga comigo, Deus nunca fica do lado da mentira. Fala, porque o pai da mentira é o diabo. E o 10º ponto que nós estudamos é que quando chega o tempo de Deus, até aquilo que era para te atrapalhar, vai lhe impulsionar. Então, chegou o tempo de Deus na sua e na minha vida. Mas tem umas situações, vai impulsionar. Eu acho que esse testemunho da Selma e do Naldo, a gente pode até fazer um pano de fundo aqui na mensagem, né? Muitas coisas, né, Elaine? Quanto tempo, quantos anos, quantas coisas, mas a gente vê agora um impulso de Deus, a gente vê agora um acerto de família, a gente vê agora as coisas sendo colocadas no lugar. Então, a gente chegou até o 10º ponto na semana passada, dessa cena, né, desse episódio da vida de José. E aí, José, ele é preso. E eu quero finalizar o verso 39, ou o capítulo 39, e a gente vai ler o finalzinho que diz, o Senhor era com José. E o tomou e o lançou, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Não foi Deus que lançou, aqui é o Potifar. Lançou José e lançou lá no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, leia comigo essa parte que é muito importante. O Senhor, porém, era com José. Coloca o teu nome aí com permissão do Espírito. O Senhor é contigo. O Senhor é com você. Em nome de Jesus. Ele foi benigno, o Senhor não é mau. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então José prospera no cárcere. José lançado no cárcere. Você vê que não é uma condição, mas é uma determinação de José ser excelente aonde ele é lançado, onde ele está. E o verso 23 diz, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, leia comigo o final, o Senhor... Olha que benção a vida de José. Então, mais uma vez, nós precisamos nos atentar aqui ao fato que José não se vitimizou. José não fica colocando o problema da sua vida nas condições. Circunstância A, circunstância B. Não. Injustiça. Não. Me lançaram no poço. Não. As condições adversas. Não. José prosperava mesmo em meio às adversidades. Isso aqui está muito claro para você? Essa é uma lição que podemos tirar poderosa da vida de José. Então hoje a gente vai entrar no capítulo 40, ou melhor, capítulo 40. A gente vai entrar agora no capítulo 40, a gente vai começar a ler o verso 1, que segue a história. Então José agora é lançado no cárcere por conta da história da mulher de Potifar, injustamente, e diz que ele começa a prosperar. O carcereiro passa, agora ele começa a governar o cárcere. Olha só. Deus começa a fazer algo na vida de José, começa a experimentar ele para algo que ele ia governar. Ele governa o cárcere, ele governou a casa de Potifar, mas ele ia governar o Egito. Quantos conseguem compreender isso? Então aquilo que você está vivendo hoje na sua vida, muitas vezes é uma preparação para algo maior que Deus vai colocar. Por isso que a Bíblia fala, aquele que é fiel no pouco, Enoque vai ser colocado sobre muito. O problema é que aquele que quer ser infiel no pouco, quer reclamar do pouco, mas ele quer governar o Egito, ele quer governar a empresa, ele quer governar as grandes instituições, ele quer governar uma casa, mas ele não governa a si mesmo. Não governa os pensamentos, não governa a mente. Então a gente precisa ficar atento, porque diz no verso 1, passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Então tem lá o palácio, está lá Faraó, e o Faraó tem 2 caras, um copeiro e um padeiro. Esses 2 ofenderam. Diz aqui que essas 2 posições, o copeiro e o padeiro, elas eram posições, só para você entender, consideradas ali de honraria. Por quê? Porque eles tinham acesso direto ao faraó. Eles tinham acesso direto ao palácio. E os 2 responsáveis, eles eram responsáveis, na verdade, pela segurança de faraó. Um por conta do alimento, outro por conta da bebida. Porque era muito comum envenenamento naquela época. Então tinha um copeiro que experimentava o vinho, tinha um padeiro que fazia os pães ali, toda aquela história, como segurança para faraó. A verdade é que eles fizeram alguma besteira. Porque diz que... o padeiro ofenderam ao seu senhor, diz o texto, né? E alguns historiadores, eu estou estudando, eles dizem assim, pode ser alguma coisa ligada à traição. E Faraó, por conta de
ter sido ali muito ofendido, os colocou no cárcere. Enfim, o verso 2 diz: indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Então pensa, José está lá de boa, e aí tem 2 camaradas que ele não conhece, que são presos por algo que eles fizeram lá no palácio com Faraó. Entre aspas, por acaso. Você já ouviu aquela frase, não existe coincidência, existe Jesuscidência. Já ouviu isso aí? Essa é verdade. Por acaso eles foram presos na mesma prisão. Olha só, na mesma prisão que estava José. O comandante, diz o verso 4, da guarda pôs-lo a cargo de José para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um sonho. E na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, naquela época, igreja, do Egito antigo, essa questão do sonho era algo muito especial. Por quê? Porque era uma forma de Deus se revelar. Era uma forma de Deus falar com o povo, principalmente o povo de Deus, mas Deus falava através de sonhos. E lá no Egito existiam homens que eles tinham isso como profissionais da interpretação, eles eram sábios, eles interpretavam os sonhos. E o fato desses 2 aqui estarem tristes é porque esses homens ficavam a serviço de Faraó, no palácio. E esses caras estavam no palácio, mas agora estão na cadeia. E eles não têm contato com os sábios que interpretam sonhos. Então eles falam: nós tivemos sonhos, mas nós não temos quem interprete, por isso nós estamos tristes. Eles não tinham mais acesso. O verso 9 diz: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Esse é o sonho do primeiro, do copeiro. E na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te liberará e te reintegrará ao teu cargo. E tu lhe darás, o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então, ele sonha e José fala para o copeiro: você vai voltar para o palácio. Em 3 dias, você vai dar dando o copo, como você fazia no passado, na mão de Faraó. Porém, lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. Verso 17: e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará, olha só, fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete e a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe, como ele havia sonhado e interpretado José, e condenou o padeiro-chefe. Verso 21, você está comigo na história? Está entendendo o que está acontecendo aqui? 21 diz: o copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então a gente leu aqui o capítulo 40 até o verso 23. Eu queria trazer agora as informações importantes, ou uma informação importante sobre a cronologia dos fatos da vida de José. Antes de a gente entrar nessa questão dos sonhos, a gente precisa lembrar que a gente está lendo a história batida. A gente há 2 domingos começou em Gênesis, está aqui Gênesis 37, aí depois a gente vai para 38, 39, a gente está agora no 40. Então a gente, muitas vezes, parece que esses fatos aconteceram rápido.
Parece que a gente mudou a página, já foi a história, né? Mas a gente precisa entender que desde que José é vendido como escravo, até ele se tornar governador, se passaram 13 anos. Então, não é porque a gente mudou a página da Bíblia que aquilo está acontecendo de um dia para o outro. Se passaram 13 anos. A Bíblia não vai dar uma divisão exata do tempo de cada fato desses 13 anos, o que durou em cada tempo. Não, mas eu não sei quanto tempo ele ficou na casa de Potifar como escravo. A Bíblia vai dizer que nesses 13 anos ele fica como lá mordomo de Potifar, depois ele é lançado no cárcere, enfim. Então até agora o que nós estudamos são fatos que foram baseados naquilo que José fez. Mas eu queria hoje, antes da gente entrar nessa questão dos sonhos, vou deixar ela um pouquinho para o final, eu queria fazer um parênteses grande aqui no culto, para nós observarmos alguns pontos do que José não fez. Porque é muito mais claro você ver, José fez isso. Agora, o que ele não fez? Você está comigo nesse lugar? Então vamos lá, a primeira coisa que José não fez, José não ficou emburrado se vitimizando. A gente precisa observar tanto aquilo que ele fez como algo ativo, mas aquilo também que muitas vezes não aparece. E nós precisamos entender que isso também nos ensina. Então José não ficou se vitimizando, José não ficou emburrado, ele não ficou, ai Deus, que eu estou passando por isso, ai Deus, você esqueceu de mim, ai Deus. Sabe como muitas vezes a gente fica em casa? A gente não, muitos ficam em casa. Vamos nos tirar desse lugar, né? Ai, gente, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo? Por que aquilo? José, você não vai ver um cara sendo preso injustamente, um cara sendo jogado no poço, sendo escravo, reclamando. E eu tenho dito que essa talvez seja a síntese de toda a mensagem de José. Nós não murmurarmos, mesmo em meio às injustiças, porque José tinha motivo. E alguém pode dizer para mim, bispo, eu tenho motivo. Mas José, mesmo no meio do motivo, ele sabia que Deus era com ele. Ele não ficava se vitimizando. Tem muito crente que acha porque tudo está acontecendo ao contrário, tudo tá ruim. E muitas vezes a gente está nesse lugar mesmo, está tudo ruim. Ele acha que o mundo gira em torno dele. E por isso ele está sempre colocando num lugar de autocomiseração. Não, porque olha só o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, aquilo, aquilo. Então quando nós olhamos para a vida de José, nós entendemos e vamos aprender algo maravilhoso. José não ficou emburrado, mesmo tendo todos os motivos para se sentir assim. Porque se nós lêssemos a história e a gente falar, nossa, é verdade, pô, coitado do cara, olha o que ele viveu. Ele não ficou emburrado. Ele tinha motivo, mas ele não ficou emburrado. Então, a gente precisa entender que José não fica emburrado se vitimizando. Talvez você não tenha nem metade dos motivos de José, e você já está aí reclamando de muita coisa. Reclamando de... E aí, eu gosto de falar, né, o zoom out. Você sai da sua vida, sai um pouquinho. Não é nada místico não, tá? É só um exercício. Sai da sua vida. O bispo falou para sair da minha vida no culto. Dá uma experiência. Olha para você de fora, assim. Aí olha para você e olha para José. Aí você fala, José tinha muito motivo. Eu também tenho muito motivo. Talvez não tanto quanto ele. Alguém pode dizer, pessoal, eu tenho piores. Independentemente, não estou comparando os motivos. O que nós precisamos entender é a conduta. O que nós precisamos entender é o caráter. E nós precisamos desenvolver o caráter de José. Quantos estão entendendo? O segundo ponto que José não fez. José não se entregou ao desejo de vingança. Então, se Potifar passar aqui, eu vou enfiar uma faca nas costas dele. Deixa Potifar passar aqui. Você não vai ver José falando isso. Mas tem crente que fala. Se meu chefe passar aqui, André, eu ponho o pé e empurro assim, ó, e finge que ele caiu sozinho. Mas José não tem esse sentimento. Ele não queria enfiar a faca nas costas. Eu vou para a internet fazer um post sobre a mulher de Potifar. Não, eu vou lá, vou no Facebook. Facebook é o lugar desse povo, né? No Instagram também. Eu vou nesse lugar, eu vou fazer... Eu vou falar quem ela é. Você não vê José fazendo isso. José, ele não ficou remoendo nenhum sentimento de vingança no seu coração. Você lembra quando eu ensinei há alguns anos de nós termos um coração teflon? 3 pessoas estavam nesse culto, o resto não tinha chegado ainda. É assim, o coração teflon é aquele que cai e você não deixa nada parar. É que nem aquela frigideira que você põe ali e o ovo não para, porque ele não é antiaderente, aquela coisa. Esse tem que ser o seu coração. Quando cair aquela coisa, você tem que deixar... Isso não pode ficar no teu coração. José tinha esse coração. Isso é um exemplo para você. Até as coisas boas, porque senão você fica cheio de ego. Caiu aqui, ó. Passou, tá tudo certo. Agora as mágoas, principalmente. Me feriu, não sei o quê. Não pode deixar descer para o coração. O problema do crente é que tudo ele deixa cair no coração. O problema do crente é que ele que deveria ser o maduro da história, muitas vezes ele é o imaturo. Aí chega num determinado momento, existe algo que a Bíblia chama de raiz de amargura. Deixa eu espiritualizar a coisa aqui, porque coração teflon não está na Bíblia, mas raiz de amargura está. Não é, Marli? Aí sabe o que acontece? Está lá, ó, em Hebreus 12:15. Atentando. Então você está atento. Vocês estão atentos hoje? Sim ou sim, igreja? Acorda aí, ó. Porque diz, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja, ou seja, não pode existir, alguma raiz de amargura
que, brotando, então se brota uma raizinha de amargura, olha o que acontece, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha o processo, planta uma raiz de amargura, uma sementinha, isso aí já vai trazer perturbação, a pessoa fica perturbada. O que passa com aquele irmão? Raiz de amargura. Você vai falar com o irmão parece que não sabe se falar, está com o coração doente, raiz de amargura, está perturbado, a Bíblia diz, mas está perturbado, e aí diz que isso contamina. Por isso que eu falei lá no culto passado, coisa boa é você andar com gente que te aproxima de Deus, coisa ruim é você andar do lado de gente amargurada, sim ou sim, porque contamina. Olha, eu vou dizer para você, eu conheço crente que se tornou perturbado por conta de raiz de amargura. E eu conheço também pessoas que foram contaminadas porque não aprenderam a ter o coração teflon. Não aprenderam. Porque falou não sei o quê, porque não me cumprimentou, porque não sei o quê. Isso é motivo para você acabar com a tua vida? Isso é motivo? Para você não perdoar o irmão? Já falei, quando você não perdoa, você está tomando um copão de veneno e querendo que o outro morra. Você está com o coração todo adoecido, todo... Isso é motivo? Não pode. Diz, nem haja alguma raiz de amargura. Então José entendeu a palavra de Paulo em Efésios 4:31. Longe de vós. Paulo está falando, é afastado, é longe de vocês toda amargura. O que o crente faz hoje? Traz para perto a amargura. Deixa eu chorar, deixa eu ficar aqui remoendo, deixa eu ficar amargurado. E ele diz, longe de vós amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e toda assim, ou bem assim, toda malícia. A sua casa, a tua empresa, o teu coração não pode ser um coração amargurado. Não pode ser um lugar de cólera. Não pode ser um lugar de ira. Não pode ser um lugar de gritaria, de blasfêmia. Porque Paulo está dizendo, é Deus dizendo para mim e para você, afaste disso. Tem que estar longe de você. A casa do ímpio, ok, a tua não. A empresa do ímpio, ok, a tua não. Os relacionamentos do ímpio, ele jaz do maligno. Você não. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Então, se a Bíblia manda estar longe, quer dizer que nós não podemos trazer para perto. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado, falando assim, se está mandando estar longe, não traga você para perto. Amargura, cólera, ira, gritaria. Posso ouvir um amém da igreja? Porque a gente vai passando, mas chega em casa... Você vai falar Efésios 4:31 para você. Efésios 4:31 para você. O que é isso? Longe de vós toda amargura. Então, você não vai ver José remoendo um sentimento de vingança, nem pela mulher de Potifar, nem pelo Potifar, nem pelos seus irmãos. Então, sempre que você estiver passando por um momento desafiador, sempre que você estiver passando por aquele momento difícil, ou até mesmo quando você estiver passando por um momento injusto, lembre-se da postura de José durante 12 anos. Lembre-se dessa postura durante toda essa caminhada. Lembre-se das injustiças que ele passou. O que José não fez? José não se tornou indiferente ao próximo. É o terceiro ponto de hoje. O verso 40, o verso 6 do capítulo 40 diz: vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, estavam tristes. Então perguntou aos oficiais. José primeiro vê, e José agora faz o quê? Pergunta. Ou seja, ele não se torna indiferente. Ele perguntou aos oficiais e falou: olha só, perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do Senhor: por que tendes hoje, olha o que ele percebe, triste o semblante? Então, José, ele olha para o padeiro, ele olha para o copeiro, e ele percebe que eles estavam tristes. Mas eu quero que você entenda que José está vivendo a maior injustiça da sua vida. E na maior injustiça da sua vida, ele consegue, no meio de uma acusação falsa, no meio de uma prisão injusta, ele consegue se preocupar com o próximo. José era crente, fala assim, José era crente. Amado, a verdade é que José, ele é uma exceção. Cada vez que eu vou lendo a história de José, eu falo, cara, esse cara é uma exceção. Porque a maioria das pessoas, inclusive dos crentes, está com o coração cheio de rancor. Aí passa o cara e vem triste, ele fala, eu quero que você se exploda. Esse é o crente. Eu quero que você morra. Você não sabe o que eu estou passando aqui dentro. E aquele raiz de amargura. E aí contamina, não é que nós vimos a palavra? Então tem gente que no lugar de José ia fazer isso com o padeiro. Tem gente que no lugar de José ia olhar para o copeiro e falar, bem feito, a vida é injusta mesmo. Quem mandou você? É isso aí. Vocês estão... E não vai mudar. Olha o que eu estou vivendo aqui. E aí começa, né? E olha isso. Eu não fiz nada para estar nesse lugar. Enfim, repare que nessas horas, geralmente, a pessoa que ela tem a raiz de amargura, sabe o que ela faz? Ela começa a falar do seu problema mais do que do problema da pessoa. E ela começa, isso mesmo, porque não sei o quê.
Não, José, ele tem amor pelo próximo. Então José, ele se anula no pior momento de sua vida para ajudar o próximo. Você consegue se ver nesse lugar? Se anulando para ajudar o próximo. A palavra de Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os seus filhos, ou contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí você diz, bispo, mas você está lendo o trecho da lei? Olha Paulo falando em Romanos 12. O amor seja, lê comigo, fala sem hipocrisia. A minha mãe falava nessa hora, é um amor de macaco, que você dá banana, ele te faz carinho, você tira a banana, ele te dá um tapa. Esse é o amor hipócrita. O nosso amor não pode ser o de macaco, o nosso amor tem que ser sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se-vos ao bem. Então deteste o mal, longe de vós. E ele diz, apegue-se ao bem. O verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, olha só, a palavra está deixando muito claro que a nossa preferência tem que ser uns aos outros. E isso tem que ser feito com amor fraternal. Isso tem que ser algo de coração, não pode ser hipócrita. É esse amor que José tinha. E Paulo vai dizer mais, agora em 1 Timóteo 1, ele vai dizer no verso 5, ora, o intuito da presente admoestação. Então veja que você está sendo hoje admoestado aqui. Você está sendo hoje exortado aqui. Qual que é o intuito de tudo isso? Visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa. E eu quero que você foque agora no terceiro ponto. E de fé sem hipocrisia. Fala assim, a minha fé não pode ser hipócrita. Eu não posso estar aqui na igreja de domingo, prestando culto, e amanhã eu ser um hipócrita. Eu ter atitudes piores que a do ímpio. E amanhã eu não consegui ser o crente na segunda-feira, mas eu sou o crente no domingo. Não, você não é crente nenhum dia. Aqui você é uma farsa. Desculpa ser franco assim. É uma hipocrisia, a Bíblia está falando. Seja sem hipocrisia. A fé tem que ser sem... Paulo está dando essa admoestação, está dando essa recomendação. Timóteo, fé sem hipocrisia. O quarto ponto de hoje, José não culpou a Deus por sua situação. E aqui muito crente cai. Começa a achar um culpado. Aí fica... Opa! Deus. Em nenhum momento nós vamos ver José questionando Deus. Por que Deus? Por que comigo, Deus? Cadê a minha vida? Cadê Deus na minha vida? Se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Já viu gente falando isso? Se Deus existisse, não teria criança na África, não queria não sei o quê. Criança na África não, criança pobre, criança com doença. Se Deus existisse, não estaria acontecendo lá no sul do país. São pessoas que não entendem quem é Deus, não entendem o que é o Deus da Bíblia, quem é o Deus de Israel. E José trazendo para a vida dele, ele não fica questionando. Agora eu vou dizer para você, Enoque, tem irmão que quebra uma unha e já fala, Deus, minha unha. É um mimizento. A pastora Cris que falou, tá? Quebrou a unha já, ai, o que vai ser da minha unha? Eu já não vou mais para a igreja. Por que o irmão não está vindo na igreja? Olha, a minha cutícula... Cara, se você está num culto dos cedros comigo, eu te bato com o microfone. Eu arremesso. Eu estou falando aqui, mano, eu estou falando da unha, mas assim, é qualquer coisinha, está entendendo o exemplo? Qualquer coisa, eu já não vou no culto, já não vou para a igreja. O irmão não fecha um negócio, já abandona Deus. Eu achei que eu fosse fechar aquele negócio. Cara, José está 13 anos aqui. Desculpa a expressão. Pastor David, você vai embora do culto? Aconteceu alguma coisa? Deus está falando, o Espírito incomodou? Você vai pensar e você volta, tá? Porque tem uma parte aqui que é para você o culto, tá? Você vai sair por aí, achei que você ia passar aqui. Tem irmão que vai fechar um negócio, não fechou, eu vou embora. Deus não é comigo. Eu achei que eu fosse fechar, e aí começa a transferir para Deus. Tem gente que fala assim, o meu time não ganhou, eu não vou no culto. É isso aí mesmo que você falou. Tem um cara que fala, meu time não tem mundial. Cara, você não vai prestar culto nunca, Jesus. Se o seu time é o verde, não vai. Tem uns que falam, só quando estiver na primeira divisão. Desculpa, santistas, vai demorar para vocês voltarem a prestar culto a Jesus. Eu estou brincando aqui, igreja, para dar aquela famosa quebrada. Mas tem gente que põe qualquer circunstância e transfere para Deus. É porque é o meu time, é porque o astro, é porque o sol, é porque a lua, é porque não sei o quê, é porque o chefe, é porque o filho, é porque não sei o quê. Você está sempre transferindo a responsabilidade. Ele não assume e fala, o problema está aqui dentro. O problema é que eu não tenho um caráter que é o caráter de Cristo. O problema é que eu preciso matar meu velho homem. O problema é que eu preciso converter. O problema é que eu preciso me santificar. Não, o problema é sempre outro. O problema é Deus na vida do cara. José não faz isso.
Você não vai ver José em nenhum momento jogando a culpa do que ele está vivendo em Deus. Então, com todo o respeito, amado, eu digo para você, abençoadinho do meu coração, se enxerga. Olha para você. José está 13 anos fazendo tudo certo e está tudo dando errado na vida dele. Ele está fazendo tudo certo, mas está tudo dando errado. E ele não abre a boca para murmurar. É isso que a gente precisa entender. Eu falei no Stories, pessoal, como funciona a série? Eu estava pregando sobre a questão de Gilgal aqui, e, amado, Deus falava no meu coração, tem gente reclamando de tudo. Aí eu falei, vou fazer uma série sobre José. Era justamente porque isso aqui estava queimando meu coração. A pessoa murmurando por qualquer coisinha. José, desculpa a expressão, come o pão que o diabo amassou, como dizem aí fora. E ele não reclama isso aqui, uma vírgula de Deus. E a gente está aqui, como eu falei, da unha, do time, do não sei o quê, do frio, do calor, do inverno, do prédio aqui, do prédio lá, de onde vai ser aquilo, vou fazer. Estou aqui, o que a pessoa não percebe. Eu estou aqui como seu pastor te exortando. Desculpa ser muito franco, mas a pessoa não percebe que o problema está dentro dela. E ela está procurando um culpado. E ela vai passar uma vida inteira procurando um culpado. E ela não se abre para entender que o problema está lá dentro, que precisa ser curado. É você que precisa mudar. É você que precisa entender. É você que precisa ser admoestado. Então, da mesma forma que José não fez algumas coisas, eu quero agora ir para a segunda parte, vendo que tiveram as coisas que ele fez também. O que ele fez de forma muito intencional? José fez o melhor que ele podia nas condições que ele tinha. José não transfere responsabilidade, mas ele faz o melhor que ele tem. Na casa de Potifar, ele trabalhou da melhor forma que ele poderia. Por isso, Deus o prosperou. Ele não era relaxado. Tinha que estar lá, tinha que estar fazendo, ele estava fazendo. Quando ele vai ser preso injustamente, ele serviu da melhor forma que ele poderia nessa cena que nós estamos aqui no cárcere. Por isso, como é que alguém prospera na prisão? Me explica isso. Só Deus. Só uma pessoa que tem um caráter de Deus. Só uma pessoa que Deus era com José. Então ele fazia o melhor nas condições que ele tinha. José, ele era, fala comigo, José era crente. É como se José fosse um crente, não sei se existe isso, mas eu vou criar. O crente padrão ISO 9000. Cara, você olha para José e fala, esse é o cara. Você fala, não, mas quando a mulher pegou ele, mano, ele vazou, ele fugiu. Ele não se deitou. E diz que ele era de boa forma. Não, José, eu falei domingo passado, né? José era feio, era cansado, mirrado. José, não tinha a barriga que você tem, não. Ele era tanquinho, era sarado. Que a esposa fala, até eu estou fugindo do meu marido, bispo, até ele, eu estou batendo. José era de boa forma. José era crente. Fala de novo, José era crente. Esse é o padrão que nós precisamos buscar. Em 1 Coríntios, o capítulo 10, verso 31 diz, portanto, quer comais. Você entende a analogia que Paulo está falando? Você vai comer, quer comais. Você vai beber, quer bebais. Eu vou esticar um pouco aqui. Quer seja insultado, quer seja vendido, quer seja preso, quer seja vendido como escravo, quer seja odiado pelos seus irmãos. O que Paulo diz? Ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O problema é que o crente, eu faço para a glória de Deus no culto, quando estiver tudo bem, quando estiver vivendo a bênção. Mas no momento do vale, eu não faço para a glória de Deus, eu não adoro, eu não faço nada. Então, outro detalhe que passa desapercebido é que José, ele adorou a Deus em todo esse processo desses 13 anos. José adorou a Deus, é o segundo ponto. José era um adorador. Pessoal, como assim adorou a Deus? E talvez isso não, tem gente que não percebe isso. E como é que a gente pode dizer que José adorava? Porque o carcereiro, tanto Potifar, eles observaram que que o Deus de José estava o abençoando. E viu o carcereiro, e viu o Potifar. Eles estavam vendo o Deus de José. Eles estavam vendo a relação que ele tinha com Deus. Então, apesar da Bíblia não mencionar sobre essa adoração, de alguma forma nós podemos entender que era nítido na vida de José que ele estava com Deus e que ele tinha uma relação de intimidade com Deus. Porque os outros viam o Deus dele na vida dele. Então, se os outros estavam vendo Deus, é porque ele tinha uma vida de intimidade e adoração a Deus. É tipo Daniel. Daniel adorava a Deus. Não pode clamar, não pode orar para outro Deus. Ele vai lá e abre a janela, como costumava fazer, e adora a Deus. Então, nós precisamos ser esses adoradores. Nós precisamos entender que no maior vale, eu falei de Daniel, no maior vale ali, na maior sentença do mundo, da Babilônia, não pode, não vai. Ele abre a janela. Ele foi abrir a janela porque ele queria confrontar. Ele já abria a janela. Ele só fez o que ele já fazia em outros tempos. Como costumava fazer. Foi lá 3 vezes ao dia e adorou ao Senhor. Então, nós precisamos entender isso.
José era um adorador, Davi era um adorador, Daniel era um adorador, você e eu precisamos ser um adorador. Quando nós estamos aqui no momento de louvor, agora falando da adoração com música, nós não podemos ficar, não, está ruim lá em casa, o boleto amanhã, segunda, não sei o quê. Amado, esquece disso, essa é a hora de você com Deus. E a Bíblia diz que existem benefícios da adoração. Você não adora para ter o boleto pago, mas quando você adora, Deus ele manifesta infinitamente mais. A Bíblia diz que é na adoração, na união que ele ordena a bênção. Então é nesse lugar de contemplação, enquanto você está buscando a face dele, que ele está resolvendo muitas das coisas que você tem como carência do teu coração. José era um adorador. Fala, José adorava a Deus. O que ele fazia também? O que ele fez? José se importava com os outros. Nós vimos que ele não perdeu o amor ao próximo. Por quê? Porque ele se importava. Em toda a trajetória, nós vamos ver que José, ele estava ali servindo o próximo, que ele se importava com o próximo. Muitas vezes nós não achamos que, ou nós podemos achar, melhor dizendo, que nós não temos nada a oferecer para os outros. Muitas vezes falam, mas o que eu vou dar para o outro? O que eu estou passando? O que eu vou fazer para outra pessoa? Mas você tem o que a pessoa precisa, que é a compaixão, que é a fé, que é a oração. Então tenha sensibilidade de perceber quando a pessoa ao seu lado está precisando de algo. Seja uma oração, seja um abraço, seja uma palavra, seja um consolo. Tenha essa sensibilidade. Você consegue olhar para quem está do lado e falar assim, eu sou um contigo, meu irmão. Diga, eu me importo com você. Isso não pode ser só da boca para fora, tem que ser com ações, atos, palavras. O que mais que José fez? Você está acordado aí? Tá bom? Vamos lá. Eu gosto quando eu pergunto que eu sou uma voz lá, outra cá. Eu falo, a grande massa está no poder de Deus, está caída. O que José fez? José andava com Deus apesar das circunstâncias. Então nós já entendemos que não eram as circunstâncias que determinavam o agir de José. Era o andar dele com Deus, era o caráter dele, era a fé dele. Ele não precisava estar bem para adorar Deus. Ele não precisava estar bem para ser fiel. Ele não precisava estar bem para fazer o certo. José fazia o certo porque ele tinha um caráter de Deus. José fazia tudo isso porque ele tinha um coração disposto a adorar, independentemente das circunstâncias. Talvez a frase mais clichê de todo adorador, de todo ministro de louvor. Adora independentemente das circunstâncias. Mas essa é a verdade. Independentemente das circunstâncias, adore a Deus. Então agora a gente vai entrar, eu fiz aqui esse parênteses grande de o que José fez, o que ele não fez, porque são muitas lições. Mas eu quero entrar agora nessa segunda parte, onde ele vai interpretar os sonhos. E vamos ler de novo o verso 8 que diz, eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem? Olha como José aponta para Deus na sua fala. Olha como José coloca, por isso que as pessoas viam Deus na vida dele. Por que você vai aconselhar o seu amigo do trabalho e você fica, tá ruim mesmo, pula da ponte, trai, separa. Não! Você tem que trazer Deus na sua fala. Olha, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Agora, ok, me conte o sonho. Conte-me o sonho. Então aqui José deixa claro que as interpretações não vinham dos sábios. Por que José está falando isso? José está falando assim, ei, vocês querem os caras do palácio, né? Vocês querem os sábios que estão lá com o faraó. Mas é Deus que revela. José está dando um na cara deles assim, é o tapa de pelica, né? Que dizem. O tapa com a luva de pelica. Falando, ei, vocês querem os sábios? Mas não é Deus que traz a interpretação? Daniel Santino, você está indo embora do culto também? Aconteceu alguma coisa? Todo mundo que levantar, eu vou perguntar. Ih, agora os irmãos... Vamos ver o bonitão desfilando. Hein, Isa? A Isa está aí? Tá? Amém. Isa, então você conta essa parte para o Daniel, porque ele vai perder o que o Espírito vai dizer agora. O banheiro... Não, estou brincando, não vou pôr pressão no menino. Vamos lá. O verso 9 diz, então o copeiro-chefe contou o seu sonho, ou contou o sonho de José, e ele disse, olha lá, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide. Havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são os 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Cara, eu imagino o copeiro felizão. Uau, que bênção. Quer dizer então que eu vou sair daqui em 3 dias, vou estar voltando para o meu trabalho, vou ser reintegrado. Exatamente. Agora, eu quero mostrar o que tem no meio do caminho aqui. Vai mostrar agora uma iniciativa, talvez um pouco diferente, mas totalmente intencional da parte de José. Ele diz no 14, porém, leia comigo agora, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa, porque de fato não fui roubado na terra dos hebreus, ou de fato fui roubado na terra dos hebreus, e aqui nada fiz
para que me pusessem nesta masmorra. Então José sabia que ele iria estar com o faraó. José sabia que aquilo ia acontecer, que aquele sonho era de Deus, em 3 dias. Por isso ele foi muito aqui intencional no pedido. E eu quero que você se lembre comigo um pouquinho, porque nós estudamos que José, ele não ficava contando das situações para todo mundo, mas José sabia que o copeiro, ao falar ao copeiro, era algo, fala comigo, estratégico. Lembra que nós tivemos uma série, As Estratégias do Conquistador? José, de forma intencional, ele sabia quem era o copeiro, ele sabia que o copeiro era uma ponte, e ele, de forma intencional, ele fala: ei, lembra-te de mim. Você não vai ver José falando da sua vida para outras pessoas, mas para o copeiro, ele sabia que ele tinha que falar. E ele fala: porque eu estou preso aqui injustamente, eu nada fiz para estar nessa masmorra. Então, quando você estiver com o faraó, lembra-te de mim. Então, nós precisamos estar atentos, igreja. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai colocar pessoas estratégicas do nosso lado. E você tem que ter esse olhar de águia. Porque a maioria das pessoas não são estratégicas. Você está vendo uma pessoa estratégica numa jornada de 13 anos aqui na vida de José. Os irmãos venderam, o Potifar, a mulher de Potifar, o carcereiro. Agora, o copeiro, ele fala: esse é o cara. Esse eu preciso falar. Então Deus vai colocar pessoas muitas vezes do nosso lado estratégico. José sabia que ele não tinha feito nada. E que só o faraó, ele sabia, só o faraó pode me tirar daqui. E esse cara vai estar em 3 dias com o faraó. Então ele, de forma muito estratégica, ele fala: aqui eu vou falar, aqui eu vou, ei, lembra-te de mim. Então, por mais que nós saibamos que tudo está no controle de Deus, isso não significa que nós devemos ser muitas vezes inertes àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque tem um crente que fala assim: está no controle de Deus, e ele é uma meba, com todo respeito. Não, Deus vai fazer, e ele não move um pé para nada. Nós falamos assim: eu preciso fazer a minha parte. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O que a gente vai ficar claro aqui na história de José? Que existem oportunidades que devem ser, a gente fala, cavadas. O que José está fazendo? De forma muito estratégica e intencional. Ele começa a cavar. Por quê? Porque tem pessoas que são ponte. Elas vão, e você vai entender, essa pessoa aqui eu preciso abrir um pouco mais, aqui eu preciso falar. De forma, logicamente, sábia. Porque José tinha uma sabedoria. Então tem muito crente que deixou de viver promessa porque ficou esperando tudo cair do céu. Eu quero que você entenda isso aqui. Por isso que nós temos que ter a sabedoria que Salomão fala. Bispo, eu não tenho sabedoria. Peça a Deus que Ele vai te dar liberalmente. Deus não vai segurar. Peça hoje: Deus, me dá sabedoria. De que falar, com quem falar, onde me calar, onde... José tinha essa sabedoria. Tem muito crente que deixou de ver, ou está deixando de ver promessa, porque está lá. Não, Deus vai fazer. Não tem uma promessa? Deus me prometeu, então eu estou aqui parado. Não, tem uma promessa, mas a promessa é para você caminhar em direção àquilo que Deus falou. Deus deu uma profecia. O que você está fazendo com isso? Pôs no bolso, guardou, sentou em cima? Ou isso está servindo de guia para os seus passos a partir de agora? Há 30 anos Deus está falando que tem uma terra para nós. Nós estamos falando: cadê essa terra? Cadê? Chegou a hora. Então estamos caminhando para isso. Ou eu podia ficar aqui, a gente podia estar aqui já há tantos meses aí, sei lá quantos passaram, sou ruim de conta, falando: vai. Não, tem a hora que falou: é agora. É agora. Assina o contrato. Você está entendendo? Tem a hora que a pessoa estratégica senta. Tem a hora que você cavou a oportunidade, que você entende que Deus está movendo as coisas. Tem muito crente que não está vivendo porque não faz a sua parte. E é por isso que Jesus, quando você vai ler a palavra de Mateus 7,26, Jesus fala: observe as aves. Jesus fala: olha lá, as aves não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Contudo, o nosso Pai Celeste, Ele diz: porventura, não valeis vós mais do que as aves? Você conhece essa passagem? O que Jesus está falando ali? Olha só, olha para as aves. Ele está dando um exemplo. Por quê? Porque as aves, elas migram, e elas migravam em determinado momento. A estação mudou, a ave migra. Então ele está falando: ei, olha para a ave. Tem coisa que você tem que dar. A ave, ela vai, mudou a estação, é para cá que eu vou. Mudou a estação, é para lá. Ele falou: olha a ave, ela vai e ela migra. Mas o sustento vem do Pai Celeste. Você vale mais que uma ave, sim ou sim. Então entenda que você precisa dar passo em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. O que José fez ao falar para o copeiro: oi, se lembra de mim? Foi agarrar a oportunidade que apareceu. Porque ele sabia que aquela oportunidade, não era qualquer oportunidade, era uma oportunidade que ia impulsionar o propósito dele, sim ou sim. Ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando com uma pessoa estratégica. Então, seja um crente que entende que você tem que fazer a sua parte. Não seja um crente relaxado, não seja um crente acomodado. Não ache que você não tem que fazer nada, você tem que fazer a sua parte. E a parte de Deus? A parte de Deus ele já fez. Agora faça a sua parte. Bispo, como é que é isso na prática? Seja o marido que você deve ser. Faça a sua parte. Você está entendendo? Bispo, restaura o meu casamento. Eu vou orar com toda a força. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Seja o marido que você deve ser. Deixa eu falar uma coisa. Seja a esposa que você deve ser. Bispo, está difícil com meus filhos. Seja a mãe que você deve ser.
Mas Deus falou que a minha família, que a criança não vai se desviar. Deus falou aí, o que Deus falou vai se cumprir. Agora, faça a tua parte. Ame os seus filhos. Beije os seus filhos. Beije o seu marido. Abraça o seu marido. Abraça. Porque não, eu quero a minha família bendita. Sim, mas no dia a dia é você com o seu marido. Desenvolvendo um relacionamento. Desenvolvendo um diálogo, conversas difíceis. Então, resumindo esse ponto, seja aquilo que você tem que ser. Seja o marido que você tem que ser, a esposa, seja o empresário, seja o profissional, seja o ministro na casa de Deus que você tem que ser. Você está entendendo? Porque senão fica uma coisa meio gasosa. Não, Deus vai fazer. E o cara, ele é um poço de amargura, um poço, não se trata, não se cura, não, nada, não perdoa. Porque Deus tem uma... Não. Faça a tua parte. Olha quem está ao seu lado com muito respeito e diga, meu amado, vamos fazer a nossa parte. Vamos seguir que eu tenho que acabar o culto. Então vamos lá. O padeiro, ouvindo estas coisas, imagino eu, ficou felizão. Em 3 dias o copeiro vai estar lá. O padeiro, eu também tenho um sonho. Deixa eu contar. Eu quero saber a interpretação. Depois que ele ouviu a interpretação do primeiro, vendo o padeiro-chefe, olha lá, agora você já imagina o padeiro-chefe com os olhos arregalados. A interpretação era boa, disse, olha, eu também sonhei. E eis que 3 cestos, já começou a falar, e eis que 3 cestos de pão alvo estavam na minha cabeça. E do cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó. Faraó, está ouvindo? Olha, Faraó, a arte do padeiro. E as aves comiam os cestos da minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Até aqui o padeiro estava com... igual ele. Vamos chegar juntos, entrando no palácio. 3 dias com ele, 3 dias comigo também. Essa é a interpretação. E aí ele diz, no verso 19, dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará a cabeça, ou fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, aí aqui continua a história, né? Então, José não faz curva para falar. Eu acho que a gente precisa aprender algumas coisas com José. Sim, não, disse algum profeta no meio do povo. José falou porque tinha que... Porque às vezes assim, sabe o que é, padeiro? Eu acho que os seus 3 dias podem... Não. Ele foi claro com o que Deus havia falado. O meu pai contava uma piada, o gato subiu no telhado. É uma anestesia, né? Eu não sei a piada, nem vou entrar nisso, porque não tem nada a ver com nada, mas se veio aqui na minha cabeça. É que esses dias eu falei pra Cindy, o gato subiu no telhado dela. Hã? Aí eu falei, meu pai falava, tipo, quando vai vir, é uma anestesia, tipo, vai vir coisa aí, ó, o gato subiu no telhado. Enfim, depois você pergunta ao meu pai para ele contar a piada para você. José era reto. José era, aqui ó, é isso. E aí continua, né? No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, o qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Verso 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então a história de José, ela é intrigante. A gente está falando aqui, é tipo um drama mesmo de novela, uma série, né? É uma coisa que você fala, agora, quando parece que vai dar tudo certo, você fala, hoje sim. É o Kleber Machado, hoje sim, hoje não. Teve o sonho, interpretou, teve o banquete, está lá o cara, um morreu, o outro foi reintegrado, vai dar tudo certo, hoje sim. Talvez esse seja o fim frustrante, mas nos traz uma lição valiosa. Andar com Deus nem sempre significa o desfecho que o nosso coração deseja. Eu acho que essa é a lição que a gente pode tirar hoje. Porque olha José, ele, agora eu encontrei o cara, estratégico, falei, 3 dias. Pensa no coração dele, ele era humano, ele deve ter gerado uma expectativa. Tem um banquete, acontece, os caras são tirados da prisão, um é enforcado e morto, o outro está lá, ele falou, agora vai, eu dei a notícia. Então nem sempre, amado, que nós estamos andando com Deus, nem sempre significa o desfecho do nosso desejo, do nosso coração, aquilo que o nosso coração deseja. Por quê? Porque nem sempre significa que as coisas vão acontecer exatamente como nós queremos, no tempo que nós queremos. E aqui está o trabalhar de Deus. Já é a 3ª vez que José passa por uma sensação de que a coisa vai ficando boa e fica ruim. A coisa vai ficando boa, fica ruim. De novo, a coisa vai ficar ruim. Aí de novo, 3ª vez, fica ruim. Então a vida com Deus, ela não nos isenta de nós passarmos por aflições. Quero que você fale isso. Fala, a vida com Deus não isenta as aflições. Isso tem que estar no teu radar. Então é como uma montanha russa. Tem momentos bons, mas também vai ter momentos ruins. Tem momentos de vitória, mas tem os dias de vale. Então, isso só vai mudar quando, Bispo Fê? Quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, mas nesse mundo, Jesus falou, tereis aflições.
Mas tenha de bom ânimo, você sabe. José tinha bom ânimo. Então, por isso, se você for esperar para servir a Deus, olha, eu vou servir a Deus da minha melhor forma quando as coisas estiverem boas. Você não entendeu o que é andar com Deus. Eu vou amar o meu marido quando... Você não entendeu o que é andar com Deus. Eu vou ser o homem da minha casa. Você não entendeu o que é andar com Deus. Eu vou ser uma mãe de... Não entendeu o que é andar com Deus. Se tem esse se acontecer alguma coisa, você não entendeu. Deus está falando, é agora, é nesse momento, é hoje a oportunidade. Porque talvez esse outro momento não exista. Talvez essa outra oportunidade não exista. Então você tem que usar aquilo que você tem agora. Você só tem um presente para fazer o que Deus está mandando você fazer. Mas você está sempre jogando para frente, sempre transferindo. Não. Um dia eu vou ser aquela esposa. Um dia eu vou dar aquele presente. Um dia, faz agora. Faz agora. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Por isso, se você for esperar para servir a Deus, amado, você não entendeu o que é andar com Deus. E aí isso vai trazer outra lição. Sirva, mesmo que isso seja a última coisa que lhe reste. Bispo, não tenho mais nada. Estou preso aqui, não estou vendo. Então sirva. A única coisa que José podia fazer naquele momento, sendo escravo, estando preso, era servir o próximo. Ele não tinha nada, ele não tinha posse, ele não tinha família, ele só tinha a oportunidade de servir o próximo. E ele fazia aquilo de todo o coração. Não tinha recurso, não tinha uma grande obra, não tinha uma grande empreitada, ele só podia servir. Então o crente moderno ele fala, se eu tiver o dinheiro, se eu tiver a condição, tem gente que fala assim, ó, se eu tiver o dinheiro que aquele cara tem, eu vou ser uma bênção. Se eu tiver a família que ele tem, deixa eu te contar uma coisa que eu já ensinei a muitos cultos. Não é quando você tiver, seja uma bênção agora e você vai ter, talvez, aquilo que aquela pessoa tem, a família que aquela pessoa tem. Quando eu tiver a esposa ideal, quando eu tiver o marido ideal, seja hoje a esposa ideal, seja hoje o marido ideal, porque aí a sua família vai ser essa bênção que você está olhando a família do outro. Eu falei para um jovem uma vez, ele falou, bispo, eu quero ter uma família como a sua. Aí eu falei assim, então esteja preparado para construir essa família, porque ela não nasceu pronta. Ela não veio... Você quer saber o processo que eu tive com a Cindy desde o início do nosso namoro? Senta aí que eu vou te contar. Porque você vê hoje eu falando que a minha esposa é uma bênção, mas ela era uma jararaca. Eu posso falar porque ela está no CIDS hoje, então... Você está vendo a bispa Cindy aí toda... eu também. Agora, o que é? Em síntese, o Fernando de hoje, eu vou dar o meu exemplo, e a Cindy de hoje, eles foram construídos, sim ou sim. Porque no passado, eu não era esse cara e ela não era essa mulher. Mas foi esse passado de lutas, de dor, de aflição, de conversas difíceis, disso, daquilo, de reuniões, de vai e vem, e não sei o quê, e toca na ferida, e não sei o quê, e um magoa, e outro pede perdão, e outro perdoa, e outro libera, e não sei o quê, e ora a Deus, e não sei o quê. E aí, a gente chega aqui hoje. Nossa, eu quero ter uma família como a sua. Então veja a minha trajetória. Eu quero governar o Egito, então veja o que José passou. E seja como ele no processo. Porque só vai sentar na cadeira para governador do Egito aquele que tem o caráter no processo. Aquele que entende que eu vou servir na prisão, eu vou servir na casa de Potifar, onde eu estiver, eu sou esse cara. Porque José não senta lá e fala, agora eu vou ser o cara. Quando eu for governador... Não, ele já era governador aonde? No cárcere. No cárcere ele já estava governando. Na casa de Potifar ele já pôs tudo nas mãos. Você entende que todo lugar que José era colocado, as pessoas põem tudo na mão dele porque ele era um bom governador, um bom administrador. Então o que acontece agora? Quando José ele chega, e ele vai chegar no próximo capítulo, na próxima história, ele senta na cadeira de governador. Ele só faz aquilo como Daniel, que costumava fazer. Ele governou bem a prisão, ele governou bem a casa de Potifar, e ele vai governar bem o Egito. Como estão entendendo isso? Então não é quando eu tiver o dinheiro daquela pessoa, quando eu tiver a família, seja agora essa pessoa, porque isso vai te levar para um lugar que você talvez deseja e almeja. Eu me torno hoje essa pessoa, eu me torno hoje um crente padrão ISO 9000, José. Eu me torno hoje essa pessoa de caráter libado. E, MKS, dá 2 meses. Dá 2 meses para você ver o que vai acontecer. Dá 3 meses. Aí você vai falar, nossa, minha família agora... Parece a minha casa, a minha empresa, o meu relacionamento. Por quê? Porque você se tornou essa pessoa. Eu posso ouvir um amém, que não seja só o do Lucão? Então, quando, meu amado, você estiver servindo de todo o coração, Deus ele vai abrir as portas. Deus vai prosperar. E aí a gente vai ler a palavra de Lucas 16:10, que diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso aqui é muito claro na obra de Deus. Agora, quem é injusto no pouco... também é injusto no muito. Você conhece esse de corte salteado? O fiel no pouco, ele vai ser o fiel no muito. O infiel no pouco, ele vai ser infiel no muito. Quando eu tiver... Não. Aquele cara... Sabe, tem muita gente que fala assim, eu quero dar aquela parcela de 5 milhões. Às vezes as pessoas falam, eu quero. Eu falo, amém, amado, eu também quero, também vamos aí. Mas você já deu os seus primeiros 50 reais? Não.
que você pode dar hoje? Pode dar 1.000, pode dar 2.000, 3.000, 4.000. Não. Eu estou me preparando para aquela. Já faz 5 meses que você está se preparando e não rolou nem 50 conto, nem 50 pila. Não, eu tenho que falar, amado. Aí o cara chega aqui, não, o ar do cinema. Eu falo, pô, você ainda quer reclamar do ar? Sabe aqui, os que mais reclamam são aqueles que não contribuem. Olha que vamos fazer um Globo Repórter desse também. Onde vivem, o que comem, o que pensam. As pessoas que vão à igreja, não contribuem e ainda reclamam. Porque se é o cara que, eu tô junto aqui, você até entende, pô, irmão, aqui, vamos lá. Agora o cara que é o bom vivan da coisa. Eu quero dar os 5 milhões. Ok, amado. Só que dá os 50 reais que você pode dar hoje. Porque aquele que é fiel, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Agora aquele que é infiel no pouco, vai cair os 5 milhas lá, e o cara vai falar, quer saber, se eu pôr na aplicação, se eu fizer isso aqui, e não vai dar nenhum real. Enfim, amados, José ele nos ensina a servirmos com excelência. Fala, servir com excelência. Independentemente do que nós estejamos vivendo, passando, é exatamente isso que nós entendemos com José. José era extremamente abençoado. Por quê? Porque ele servia com excelência. Então não seja um crente acomodado, porque a acomodação ela não tem nada a ver com aqueles que andam com Jesus. Fala, a acomodação não tem nada a ver com Jesus. Essa coisa, e quando eu falo servir, eu estou falando da igreja, não. Estou falando da tua casa, na tua empresa, servir na tua vida. Na igreja também, logicamente. Então José, ele nos estimula a nós não fazermos nada relaxadamente. Então eu estou aqui para dizer para você, faça o seu melhor em tudo que você se propor a fazer. O que é que eu disse? Seja o marido que você tem que ser, seja a esposa que você tem que ser, seja o filho, seja o empregado, seja o funcionário, seja o ministro, seja o pastor, seja o líder, seja quem você tem que ser. E aí a gente vai entrar em Colossenses. Enquanto o telão liga, você conhece. Você viu como você tem que ser Bíblia, né? Porque se não tiver telão, se não tiver o versículo, você tem que abrir a Bíblia. Colossenses 3, 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Vai fazer? Faça para o Senhor. Tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. O 24, Paulo vai dizer, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. José sabia, eu não estou servindo Potifar, eu não estou servindo o carcereiro, eu estou servindo ao Senhor. Eu estou servindo ao Senhor. E quando você tem essa consciência, amado, aí lembra do caráter? O caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Quando você está nesse lugar, você fala, eu estou servindo ao Senhor. Pode colocar o dinheiro na tua mão, pode passar lá. Você fala, se eu pegar 100 reais, ninguém vai ver. Se eu pegar 1.000, ninguém vai ver, porque meu chefe não está aqui, ninguém vai saber, é tanto dinheiro. Mas você fala, eu estou servindo ao Senhor. E aí você fala, o meu caráter é um caráter ilibado. Pode pôr a mulher que for na minha frente, pode pôr o dinheiro que for na minha frente, eu estou servindo ao Senhor. Esse é o caráter de José. Por isso que eu falei brincando que ele é um crente padrão ISO 9000. Então leve isso aqui para toda a área da sua vida. Não é somente para as coisas ligadas à igreja local. Por quê? E aqui eu quero ir para o final falando isso. O seu primeiro ministério, até veio música junto. O teu primeiro ministério, qual que é? Qual que é o teu primeiro ministério? É a tua casa. Então chegar aqui na igreja e ser o cara... E como é que é na tua casa? Porque é lá o teu primeiro ministério. Bispo, meu marido é uma bênção na igreja. Minha esposa é uma bênção na igreja. E em casa? Em casa. Então a gente precisa entender. A gente não pode trazer isso só para a igreja local. Com todo amor e amor pela sua vida. Não seja um marido medíocre. Não seja uma esposa medíocre. Não seja um filho medíocre. Sabe, não seja... Não. Comece a aplicar tudo que você está ouvindo aqui da história de José. Com o que eu vou aplicar? Com o que eu vou aplicar? Com quem eu vou canalizar? Com o seu cônjuge. Vai para esse lugar. Aplica lá. Cara, não seja aquela esposa que... Nossa, ela vai trabalhar, bispo. Uau! Eu falo, que mulher é essa? Mas quando ela está em casa... A sua melhor roupa, a sua melhor maquiagem, o seu melhor perfume é para o teu marido. E vice-versa. Marido, a tua melhor versão é para tua esposa. Não é para rede social, não é para tua esposa, e é para o teu marido. Não é na igreja que você faz pose de santo e levanta a mão. Aqui é fácil ser crente. E amanhã, segunda-feira, de manhã, que a esposa vai falar, quem vai levar as crianças na escola? Vai você. Vou eu. Se eu posso, vou eu. Enfim, vocês estão entendendo? Fala assim, a minha melhor versão é para ser vivida na minha casa. Então, eu vou para o final. Vamos lá. Comece a aplicar tudo que você está ouvindo aqui na sua casa. E você vai ver uma transformação no seu lar. Bispo, você precisa terminar. Eu sei. Eu quero terminar com o telão ligado. Graças a Deus. Vamos lá. Lembre-se que
Sempre o tempo pertence a Deus. Hoje sim, José. Hoje não. Hoje sim. 13 anos se passaram. O tempo pertence a Deus. José podia ter criado talvez ali aquela expectativa alta. Afinal de contas, o sonho dizia que em 3 dias o cara ia estar lá com o faraó e tudo ia acontecer. Ele podia achar que o copeiro ia falar, estava lá no aniversário, mas a verdade é que ainda não era o tempo de Deus na vida dele. E aí ele vai ficar mais 2 anos lá. 2 anos. Vai ficar lá mais 2 anos. Então você está fazendo o seu melhor, amado. Por isso que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Continue fazendo. Mas eu não estou vendo o resultado. Continue fazendo. Mas eu não estou vendo nada. Continue fazendo. Mas não muda nada. Continue fazendo. Espera, porque o tempo de Deus não é o seu tempo. O texto diz que o copeiro não somente não lembrou, mas o texto diz que ele se esqueceu. Olha que facada. Ele não lembrou. Diz, ele se esqueceu de José. Então você precisa entender que andar com Deus é simplesmente você estar de mãos dadas com o Senhor, independentemente do resultado. José estava assim com Deus. Mas ele se esqueceu. Eu continuo aqui com Deus. Mas não aconteceu. Mas 3 dias se passaram. Não aconteceu. Eu continuo aqui com Deus. E eu acho que, eu de verdade, acredito que gerou uma expectativa no coração dele. Esse cara realiza o sonho, a coisa acontece, tem um banquete, o cara está com o faraó, o outro é morto, tudo assim. Ele vai falar. Mas ele se esqueceu e ficou lá mais 2 anos. Então talvez ele achou que ia acontecer em 3 dias, mas ele ficou mais 2 anos. E Deus estava mostrando para ele que, de fato, o tempo dele não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu termino com aquilo que nós vamos estudar no próximo domingo. Você vai estar aqui para o domingo que vem? Amém. E se chover? E se ficar frio? Amém. Você vai estar aqui? Amém. Gênesis 41, a gente leu o 40 até o 23. Agora a gente entra no 41, que diz, passados... completos. Deveria ser 2 anos, mas no, sabe, resume, não. 365, 2 vezes isso, faz a conta aí. 600 e pouco. Chega lá, não. Você viu que eu não sou matemático. Não tem um matemático entre nós. Passados 730. 2 anos completos. Eu estou aqui, eu estou imaginando 3 dias ele achando que a coisa ia acontecer. Amém. Água santa. 3 dias vai acontecer. A Bíblia diz, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Cara, você consegue ver a perfeição de Deus? Eu me seguro para não me emocionar. Mano. Passa 2 anos, Faraó tem um sonho. Coincidentemente, Faraó tem um sonho. A gente vai estudar isso domingo que vem. Eu não quero entrar, porque eu já estou tanto lá que eu tenho que ficar aqui hoje. Porque domingo que vem que é essa próxima parte. Eu quero terminar dizendo para você, está demorando? Continua crendo. Está demorando muito. Só continua crendo. Bispo, eu estou cansado. Você está cansado? Descansa no Senhor. Eu vou dizer, não desiste, descansa. Está demorando, continua. Estou cansado, descanse. Está sobrecarregado? Troque o seu fardo com Jesus. Olha para José, olha para Davi, olha para Daniel, olha para Paulo, olha para esses homens, olha para Ruth, olha para Débora, olha para as mulheres da palavra. Troca o seu fardo com Jesus. Por mais que a Bíblia não fale que José murmurava, que José tinha esse caráter, amado, ele era humano. E ele devia ser, está demorando. 13 anos se passaram. Os irmãos ele tinha sonhado, jogaram ele num poço. Ao ponto de depois, quando os irmãos vão, eles nem reconhecem ele de tanto tempo que ele viveu longe. Então passou muito tempo. Imagina a mente falando nessa hora, você vai ficar nesse poço aí para sempre. Você vai ser escravo para sempre. Agora é a cadeia. Hoje vai. Ah, não vai. Agora eu estou na casa de Potifar, pô, parece que aqui me jogam num cárcere. Aí ele está lá preso, sei lá quanto tempo, aí parece 2 caras lá, interpreta o sonho, ele fala, olha, aí acontece, 3 dias. A Bíblia diz, 2 anos completos se passaram, e teve Faraó um sonho. Amado, em hipótese alguma, desista daquilo que Deus te falou. Em hipótese alguma, murmure contra Deus. Em hipótese alguma, coloque Deus à prova. Em hipótese alguma, ache que o tempo é seu, que você é o dono do tempo. Apenas
continua crendo. Eu termino dizendo para você, continua crendo, continua confiando, continua esperando em Deus. Continua, porque disse o Naldo e a Selma, depois de 12 anos, de uma dívida de R$1 milhão, depois de 12 anos, 8 anos sem olhar com a mãe, parece um pouco que a gente está vendo aqui? E eu não pedi para eles escreverem esse testemunho não. Chegou o tempo que Deus falou, agora esse gigante de 1 milhão cai por terra. Agora nome limpo, agora novas perspectivas. Amado, existe o tempo de Deus, existe o Kairos de Deus, existe a hora que Deus fala, é agora. É uma terra, é um lugar, é um prédio, é agora. E aí você fala, é agora. E Deus fala, é agora. Talvez você tenha aqui hoje entrado naqueles 3 dias que não pareceu. Tudo bem, continua crendo, não muda nada. Mas eu estou fazendo tudo, José estava fazendo tudo certo. O que a gente ia falar para ele nesse momento? José, só continua. Alguém pode perguntar, bispo, será que eu tenho que mudar? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não, você está fazendo tudo certo, só continua. Será que eu tenho? Só continua. Agora, se não, corrija a postura em casa, amém. Mas se você está lá falando, bispo, eu estou aqui, só continua, porque tem uma hora que Deus diz, é agora. E a gente vai estudar isso domingo que vem. Está cansado? Está sobrecarregado? Está difícil? Continua crendo, porque quem fez a promessa é fiel. Que assim seja, porque essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar para a gente terminar. Eu passei 4 minutos. Nós vamos orar e já vou te despedir. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você está ouvindo essa mensagem. Feche os seus olhos, levante as mãos a Jesus. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos alimentou. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez olhamos para José e conseguimos extrair da palavra, Jesus, ensinamentos, direção. Conseguimos extrair, Pai, aquilo que é a Tua vontade para nós. Conseguimos extrair, Jesus, aquilo que o Senhor queria falar conosco nessa manhã. A minha oração, Pai, fortalece as mãos, fortalece os braços. A minha oração, Pai, aquele que estava cansado, eu creio que o Senhor vem hoje renovando as forças, porque diz que o Senhor renova as forças do cansado. É o que o Senhor está fazendo essa manhã. Que nós possamos olhar para José e falar, nós continuaremos, nós estaremos sustentando a Tua promessa, sustentando a Tua voz, em um lugar de fé, em um lugar de perseverança. Que ninguém aqui abra mão do seu casamento, que ninguém aqui abra mão da sua casa, que ninguém aqui abra mão da sua família, que ninguém aqui abra mão, Pai, da fé, que ninguém aqui abra mão do ministério, que ninguém aqui abra mão, Pai, porque não chegou, mas nós cremos, Pai, que há uma hora que chega, há uma hora, diz a palavra, de repente eu ajo, de repente Deus age. Eu creio que esse de repente, Pai, é no Teu Kairos. Então trabalha o nosso coração humano, trabalha a nossa expectativa, para nós continuarmos sendo crentes, independentemente das circunstâncias, independentemente das aflições, independentemente das angústias. Pai, no dia bom nós vamos Te louvar, mas no dia mau nós vamos Te louvar. Pai, na saúde nós vamos Te louvar, mas na doença nós também continuaremos Te louvando. Independentemente da adversidade, nós estaremos como José, dizendo que o Senhor é conosco. Nós estaremos como José, e a palavra que diz que Deus era com José, essa é a palavra que nós temos, porque Deus é conosco. Tu és o Emanuel, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Deus forte, Tu és o conselheiro, Tu estás conosco, Pai, e estará todos os dias até a consumação do século. Nos leva para uma semana de paz, nos leva para uma semana de vitória, nos leva, Pai, para nós vivermos grandes coisas contigo, nos leva para uma semana inabalável, Pai, nos leva, Pai, para vencermos desafios, nos leva, Pai, para vermos os gigantes caindo, nos leva, Pai, para estarmos renovados em Ti, nos leva para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade, nos leva, Deus, para uma semana ímpar, nos leva para o lugar que Tu tens, nos leva para o Teu tempo, nos leva para a Tua direção. Eis-nos aqui, como disse Isaías, envia-nos a nós para cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Nós saímos daqui com as mãos aos céus, declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida dos fiéis, e aqueles que esperam no Senhor, digam amém. Dê uma salva de palmas com alegria, Jesus. Vá nessa força, vá em paz. Amanhã temos culto de oração. Terça-feira, Cedros. Todos os homens na terça lá no office.
Abraça quem está do seu lado e fala assim: continue crendo, continue esperando, porque o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Graça e paz a todos. Tchau.